tarde a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar nessa tarde também é a respeito do pensamento, da necessidade do pensamento positivo, do otimismo nas nossas vidas. E nós vamos começar com uma leitura deste livro, Contos e Apólogos, do irmão X, que fala no reino das borboletas. Fala o seguinte: na beira de um charco, formosa borboleta, fulgurante ao crepúsculo, pousou sobre um ninho de larvas e falou para as pequeninas lagartas atônitas: não temais, sou eu, uma vossa irmã de raça. Venho para comunicar-vos esperança. Nem sempre permanecereis caladas à erva do pântano. Tende calma, fortaleza, paciência. Esforçai-vos para não sucumbir aos golpes da ventania, que de quando em quando varre a paisagem. Esperai. Depois do sono que vos aguarda, acordareis, com asas de puro arminho, refletindo o esplendor solar. Então, não mais vos arrastareis, presas ao solo úmido e triste. Adquirireis preciosa visão da vida. Subireis muito alto, e o vosso alimento será o néctar das flores. Viajareis deslumbradas, contemplando o mundo. Sob novo prisma, observareis o sapo que vos persegue, castigado pela serpente que o destrói, e vereis a serpente que fascina o sapo, fustigada pelas armas do homem. Enquanto a mensageira se entregava à ligeira pausa de repouso, ouviam-se exclamações admirativas. Ai, não posso crer no que vejo. Que misteriosa e bela criatura! Será uma fada milagrosa? Nada possui de comum conosco. Irradiando o suave aroma do jardim em que se demorara, a linda visitante sorriu e continuou: não vos confieis a incredulidade. Não sou uma fada celeste. Minhas asas são parte integrante da nova forma que a natureza vos reserva. Ontem vivia convosco, amanhã vivereis comigo. Equilibrai-vos-eis no imenso espaço, deferindo voos sublimes à plena luz. Libertadas do chavascal, elevar-serão felizes. Conhecereis a beleza das copas floridas e o saboroso licor das pétalas perfumadas, a delícia da altura e a largueza do firmamento. Logo após, lançando carinhoso olhar à família alvoroçada, distendeu o corpo colorido e, vomitando, graciosa, desapareceu. Nisso, chega ao ninho a lagarta mais velha do grupo, que andava ausente, e ouvindo as entusiásticas referências das companheiras mais jovens, ordenou irritada: calem-se e escutem. Tudo isso é insensatez. Mentiras, divagações, fujamos aos sonhos e nos desvarios. Nunca teremos asas. Ninguém deve filosofar. Somos lagartas? Nada mais que lagartas. Sejamos práticas no imediatismo da própria vida. Esqueçam-se de pretensos seres alados que não existem. Desçam do delírio da imaginação para as realidades do ventre. Abandonaremos este lugar amanhã. Encontrei a horta que procurávamos. Será a nossa propriedade. Nossa fortuna está no pé de uma couve que passaremos a habitar. Devoraremos todas as folhas. Precisamos simplesmente comer, porque depois será o sono, a morte e o nada, nada mais. Calaram-se as larvas desencantadas. Caiu a noite
Em meio à sombra, a lagarta-chefe adormeceu, sem despertar no outro dia. Estava ela completamente imóvel. As irmãs, preocupadas, observaram curiosas o fenômeno e puseram-se na expectativa. Findo algum tempo, com infinito assombro, repararam que a orgulhosa e descrente orientadora se transformara numa veludosa borboleta, volejante e leve. E essa breve lição, há muitos pontos em comum, esse reino das borboletas, com o reino dos humanos, com o reino dos homens. Porque nós também. Nós passamos aqui pelo planeta Terra, que é um planeta ainda de espíritos inferiores, um planeta de provas e expiações, com este nosso corpo pesado. Um corpo que nós ainda rastejamos. Um corpo que nos dá muito pouco, muito limitado a visão do todo da eternidade. E nós aqui, muitas vezes, fazemos como a lagarta-chefe. Acreditamos que o importante é viver o hoje, o agora, o momento, porque amanhã não terei mais nada. Amanhã será o nada, a morte e o nada. E o Espiritismo vem e nos diz como a borboleta amiga: não é bem assim. Vocês são seres que têm uma caminhada divina pela frente. São seres que têm uma caminhada de perfeição relativa. São seres que têm uma caminhada como a borboleta. Hoje nós somos lagartas, amanhã seremos borboletas. Ou seja, hoje nós somos espíritos imperfeitos, espíritos cansados dos seus erros, espíritos que sofrem, que têm dificuldades por causa dos seus equívocos, por causa da sua ignorância, por causa dos seus erros. Amanhã, mais despertos, mais maduros, nós seremos como a borboleta. Seremos espíritos que vamos volitar. Não teremos mais esse corpo que nos aprisiona. Não teremos mais esse corpo pesado. Querendo ou não, a nossa caminhada, o nosso destino, a nossa fatalidade é essa. É a felicidade, é a leveza espiritual, é a conquista de um mundo melhor, é da felicidade. Mas para isso, a caminhada é como da lagarta. É uma caminhada difícil. É uma caminhada de experiências, de conquistas, no dia a dia. E algo que pode nos ajudar muito nessa nossa caminhada é o que a amiga havia conversado conosco antes da nossa conversa, antes da nossa fala. O pensamento positivo. O que nós pensamos pode nos ajudar bastante nessa nossa caminhada. Pode facilitar bastante esta caminhada, porque, como disse a borboleta, cuidado com os ventos, cuidado com as tempestades, cuidado com as experiências, para que você possa, o mais rápido possível, conquistar a sua condição de espírito, não com tantas dificuldades, mas com um espírito que possa volitar e caminhar e andar pela imensidão com muito mais facilidade. E nós podemos facilitar essas nossas experiências através dos nossos pensamentos. O pensamento é vida. A própria psicologia, na sua ciência, nos seus estudos do humano, do homem, já comprova o quanto que o pensamento é eficaz na nossa caminhada. O quanto que o pensamento é fundamental. Como disse a nossa amiga, através do pensamento nós vamos absorvendo, nós vamos puxando, nós vamos colocando as coisas. Nós temos que pensar muito naquilo que pensamos. Pensamos, fazemos, agimos. O pensamento otimista, ele nos ajuda, ele nos coloca para frente, ele nos dá a ideia de que amanhã, se hoje está difícil, amanhã será melhor. Mas o pensamento negativo não. O pensamento negativo, ele nos diz o seguinte: se hoje está ruim, amanhã vai ficar pior. E aí é pior ainda, né? Como vou ter forças, como essas lagartas, para continuar lutando nesta sua vida de experiências necessárias a essa caminhada, se não tenho força, se não tenho otimismo, se não tenho um pensamento que me leve, que me conduza, que me dê força, que me dê coragem, perseverança, paciência para continuar a minha caminhada. Porque sem
esses argumentos, sem esses recursos, a caminhada se torna muito mais difícil do que ela já é. Porque é necessária a experiência, sim. Porque é necessária a lagarta passar por todo aquele seu período, para depois, mais madura, se transformar na borboleta. E nós fomos criados todos da mesma forma pelo nosso Pai Criador. Simples e ignorantes, mas com um destino divino pela frente. Mas esse destino é conquistado, a nossa caminhada é conquistada por nós. E essa caminhada pode ser mais fácil, mais tranquila, se nós soubermos levar ela de uma forma com mais paciência, com mais perseverança, principalmente através do nosso pensamento. O otimismo nos leva para frente, o pessimismo é um passo atrás. Tem um livro que chama-se O Direito de Ser Feliz, de Eliana Machado Coelho. Talvez até aqui na casa tenha algum livro para emprestar, porque aqui vocês têm uma biblioteca de empréstimo que, olha, que a gente fica com vontade de levar tudo para casa. De tantas obras maravilhosas, gostosas de ler. E neste livro conta a história de uma moça, para quem não leu e para quem leu vai relembrar algumas coisas, mas é um livro bem interessante, chamada Regina. E ela tem o diagnóstico do médico de um câncer de mamas. E é claro que diante desse diagnóstico, o primeiro impacto é do desespero. Mas o pensamento negativo, o que vai fazer? Vai esperar que a morte chegue, porque não tem mais jeito. Já o otimista, o que ele faz? Vou procurar o tratamento de que eu posso conseguir, de que está à minha disposição, que a ciência já tem condições de me proporcionar. E foi então que nesta obra ela nos dá este grande exemplo. Quando ela dizia que nós devemos nos preparar para as dificuldades. E quanto especificamente a esse problema dela, do câncer da mama, que ela teve que fazer inclusive uma mastectomia radical, ela diz que nós devemos preparar a nossa mente para experimentar, no caso dela, a doença, enquanto ela durar. E ela diz, não a sofra, experimente. Qual é a diferença de sofrer e de experimentar? Aí ela vem e nos explica. Experimentar é sentir o que a doença provoca. É fazer o que precisa ser feito, por mais que isso possa doer. Agora, sofrer é experimentar tudo que ela traz, mas com desespero, sem fé, com pessimismo, acreditando que Deus esqueceu de você. Desta forma, é sofrer duas vezes a doença. Porque sabedores de que Deus é justiça, amor e bondade, acreditamos, sabemos, confiamos que tudo que é nos colocado na nossa caminhada são experiências necessárias ao nosso aprendizado, para que possamos sair uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, para nos ajudar nessa nossa transformação de espíritos rastejantes a espíritos superiores. Então, uma doença ou qualquer coisa que aconteça na nossa vida vem com o objetivo de algo muito maior. Experimentar é compreender esta situação, é aprender com aquilo que está acontecendo conosco, é colocar as coisas nos seus devidos lugares, nos seus devidos valores. Isso é experimentar, é sair dali uma pessoa diferente daquela do começo da situação. Sofrer não. Sofrer é aquela pessoa que se revolta, se rebela, não acredita em mais nada. E aí ela terá que passar as consequências da doença, no caso, ou de uma outra situação qualquer, e vai sair dali igual, ou às vezes até pior. Porque amarga, descrente, sem fé, desesperada e mais pessimista do que quando começou. Então vejam a diferença. Em qualquer situação da nossa vida, o que vale é o enfoque, a forma, o que nós deixamos transparecer naquele momento. Qual é o enfoque que nós damos para aquela situação, para aquela lição? Os caminhos, nós escolhemos. A lição está ali. Mas de que forma eu vou aprender essa lição? Vai depender de nós. Experimentar
vai me transformar numa pessoa muito melhor. Sofrer, quem sabe, posso sair pior do que quando comecei aquela experiência, aquela lição. E ela diz mais ainda, que medo é responsabilidade. E ter coragem não significa deixar de ter medo. Você pode ter medo de ir para a cirurgia, mas tenha coragem de ir. Você pode ter medo do tratamento, da quimioterapia, mas tenha coragem de ir, com medo e tudo. É lógico que você, diz ela na obra, terá momentos de dor, de sofrimento, de choro. Você não seria humano se não tivesse, se isso não acontecesse. Mas devemos pensar, diz ela, que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Ou seja, Deus nunca nos coloca uma lição da qual nós não podemos, que nós não tenhamos condições de executá-la. Todas as lições que Deus nos fornece é porque nós já temos condições de exercitar aquela lição. Nada é nos dado para que venhamos a nos prejudicar. Tudo é nos proporcionado para que possamos melhorar e crescer. Ela diz mais. Creia que Deus a faz experimentar algo necessário para a sua elevação. E que isso tudo terminará. E você será uma criatura muito melhor. E nessa obra ela fala muitas outras coisas. Se vocês tiverem oportunidade, quiserem ler, é bem interessante. E nós podemos utilizar este exemplo deste livro que fala de uma doença que hoje é tão comum entre nós e que nos desespera ainda tanto, para tantas outras situações na nossa vida. Quanto às vezes, problema de desemprego, um problema com algum filho, problema de drogas, o problema de relacionamentos familiares, o problema às vezes da perda, do desencarne de um ente querido que nos deixa tão desesperados. Então tudo isso a gente pode procurar. Qual a lição? Qual a lição? O que a vida está querendo me ensinar? O que ela está querendo me mostrar? O que eu posso fazer para experimentar essa situação e sair dali fortalecida, melhor, uma criatura melhor? O que eu posso fazer para modificar a minha caminhada? E assim, então, nós vamos facilitando as coisas e vamos aprendendo muito mais. Ela diz ainda que para mudar, para melhorar, é preciso muitas vezes nós mudar os nossos pensamentos. Quando vir uma ideia triste, depressivas, mudemos imediatamente para outra alegre, otimista, construtiva e cheia de esperança. A depressão, na maioria dos casos, começa do vício de não sorrir e de ficar triste. Reclamações e ansiedade são o início desta doença. E a pílula mágica, como ela fala no livro, contra a depressão, além dos medicamentos, pode ser também que esteja na semente dos pensamentos positivos que germinam conforme a nossa vontade. E nós podemos ir modificando a nossa vida, porque nós observamos em nós, no nosso dia a dia, nos nossos exemplos e nos exemplos de outras pessoas, que quando sabem conduzir a sua vida de forma com paciência, com calma, com confiança, com otimismo, a sua caminhada e até os seus problemas, que aos nossos olhos, imaturos e de lagarta, parecem muito grandes. E aquela pessoa consegue nos conduzir muito bem, porque ela tem fé. Porque ela compreende, como disse Chico Xavier, que nos deixou essa grande lição, que tudo passa. Porque tudo é passageiro. A única coisa que não vai passar, e a única coisa que podemos colocar como destino e fatalidade, é a nossa perfeição relativa. Isso sim, a nossa felicidade no futuro. A lagarta que vira borboleta. O espírito imaturo que será um espírito puro, um espírito muito melhor. Essa é a única fatalidade. Isso é que será perene, será permanente. O resto, tudo é transitório. Não podemos nos contentar como a lagarta-chefe,
que se contenta com o pé de couve, no qual vai devorar, esperar, comer naquele dia. O outro dia não interessa mais. Nós, espíritos imortais, não podemos ter essa visão pobre, imediatista e pequena. Precisamos compreender que hoje eu sou assim, mas amanhã terei que ser melhor. Depois, melhor ainda. Esse é o objetivo de estarmos aqui. E as situações que a vida vai nos colocando, ela vai nos colocando para que possamos compreender. E a forma como nós vivenciamos essas situações, elas podem se tornar mais fáceis ou mais difíceis. Como conta essa história de uma mulher, certa vez ela estava numa sala de espera, se preparando para uma sessão de hidromassagem. Quando ela trocava sua roupa, ela escutava duas mulheres conversando. Uma delas dizia, agradecia a amiga pelo livro que ela havia lhe emprestado. E ela dizia que o livro era maravilhoso, que ela não conseguia parar de ler aquela obra, de tão gostosa aquela leitura. E que aquele dia maravilhoso, ela estava muito contente. E a Ruth, então, no banheiro, enquanto se trocava, pensava, bom, essa mulher lhe pareceu uma mulher de grande requinte, de muita riqueza. E ela pensava, até eu, se não tivesse outras preocupações, a não ser ir nadar, passear, caminhar, teria mais tempo para admirar a vida, o dia a dia, achar tudo muito gostoso, uma boa leitura, sem me precisar me preocupar com as ocupações do dia a dia. Até eu seria feliz, pensa ela. Quando ela termina de se arrumar e sai do vestiário, lá encontra a figura da qual ela escutava apenas a voz. Era uma mulher que estava com uma roupa amarela e tinha alguns apetrechos na mão, balde, pano e vassoura. Ela era funcionária do local. E essa mulher, então, com muito otimismo, muita alegria no viver, ela diz, bom dia, minha senhora, que dia glorioso temos pela frente. Tenha um bom dia. E se afastou para o seu trabalho. Ruth, então, se encaminhou para a piscina. E lá na piscina ela encontrou dois senhores conversando. Esta mulher da qual ela escutava conversando, ela tinha cerca de 50 anos de idade. Quando ela vai até a piscina, entra e encontra dois senhores, também mais ou menos da mesma idade dessa senhora. E um deles reclamava muito das suas dores, da sua vida, das suas dificuldades. Nada estava bom. A água estava quente demais, o dia estava muito feio, tudo estava ruim na vida dele. E com um anel de brilhantes na mão, ele tira um pouco do sabão, da espuma que estava no seu rosto. E ela então faz uma comparação. Em poucos minutos, ela tivera dois exemplos. Duas pessoas com a mesma faixa etária. Situações financeiras diferentes. Vidas diferentes. Posturas diferentes perante a vida. E levando a vida de forma diferente. Uma com as suas dificuldades financeiras, que aos nossos olhos de lagarta é terrível. Porque às vezes nós acreditamos imaturamente que aquele que tem tudo que o dinheiro pode comprar é feliz, como ela mesma pensava. Não tem preocupação nenhuma com os seus empregos, com a sua vida, tem tempo para tudo. Nós pensamos assim de forma imediatista. E ela ali, ela tem um exemplo. Que aquela senhora que trabalhava naquele trabalho, tanto esforço, quem sabe, quantas dificuldades financeiras tinha, ela levava a sua vida de forma e com bastante otimismo, com bastante alegria, e ela era muito feliz. Aprendendo as lições que a vida estava oferecendo. Enquanto que aquele senhor, com muito mais condições que para os nossos olhos imaturos é o ideal, era uma pessoa triste, pessimista e sem nenhuma fé. Tudo para ele estava ruim. Qual dos dois estava aprendendo de melhor forma a lição? A primeira. Com otimismo, com paciência, com perseverança,
com pensamentos que mostram tudo o lado bom das coisas. E assim a vida também pode nos apresentar para a gente. O nosso dia a dia, as lições que a vida nos apresenta, vai depender de nós. Se serão melhores ou piores. Vai depender de cada um de nós. A forma como nós vemos a situação. E para acabar a nossa conversa, nós trouxemos também uma história que tiramos do site Momento Espírita, que fala sobre trabalhar com alegria. Conta a história que havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados, uns dos outros. Eles estendiam as suas roupas surradas no varal e alimentavam seus magros cães com o pouco que sobrava das refeições. Todos que viviam ali trabalhavam na roça do senhor João, dono de muitas terras, que exigia trabalho duro, pagando muito pouco por isso. Um dia chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria. Era um jovem agricultor em busca de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma casa velha, onde iria morar enquanto trabalhasse ali. O jovem, vendo aquela casa suja e abandonada, resolveu dar-lhe vida nova. Cuidou da limpeza e nas suas horas vagas, lixou e pintou as paredes com cores alegres e brilhantes, além de plantar flores no jardim e nos vasos. Aquela casa limpa e arrumada destacava-se das outras casas e chamava a atenção de todos que passavam por ali. Ele sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda, por isso tinha o apelido de Zé da Alegria. Os outros trabalhadores lhe perguntaram: como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando com o pouco dinheiro que ganhamos? E o jovem então olhou para os amigos e disse: bem, este trabalho de hoje é tudo que eu tenho. Ao invés de blasfemar e reclamar, prefiro agradecer por ele. Quando aceitei trabalhar aqui, sabia dessas condições. Não é justo agora que estou aqui que fique reclamando. Farei com capricho e amor aquilo que aceitei fazer. Os outros que acreditavam ser vítimas das circunstâncias, abandonados pelo destino, olhavam admirados e comentavam entre si: como ele pode pensar assim? O entusiasmo do rapaz em pouco tempo chamou a atenção do fazendeiro, que passou a observá-lo à distância. Um dia o senhor João pensou: alguém que cuida com tanto carinho da casa que eu emprestei, cuidará do mesmo capricho da minha fazenda. Ele é o único aqui que pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda. No final de tarde, foi ele até a casa do rapaz e, após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem o cargo de administrador da fazenda. O rapaz aceitou prontamente e seus amigos agricultores novamente não conseguiram entender e lhe perguntaram: o que você faz para que algumas pessoas sejam sucedidas e outras não? E a resposta do jovem veio logo: em minhas andanças, disse ele, eu aprendi muito, e o principal é que não somos vítimas do destino. Existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo o que nos cerca. Isso depende de cada um de nós. Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo que o cerca. Mas o que geralmente ocorre é que, ao invés de agir, jogamos a responsabilidade da nossa desdita sobre os ombros alheios. Sempre encontramos alguém a quem culpar pela nossa infelicidade, esquecidos de que ela só depende de nós mesmos. E o texto ainda comenta: para ser feliz, basta dar ao seu mundo um colorido especial, como o personagem desta história,
que mesmo numa situação aparentemente deprimente para os demais, soube fazer do seu mundo uma situação aparentemente deprimente para os outros, soube fazer uma realidade bem diferente. E nós também podemos fazer uma realidade diferente para nós. O sorriso, às vezes, né, uma cara tão... Até fala mesmo a ciência, né, que o sorriso, ele trabalha vários músculos da face. E às vezes nós ficamos tão carrancudos, né, temos tanta preguiça de sorrir. E sorrir é importante, porque sorrir libera endorfina, o hormônio da satisfação, do prazer, da alegria. E se nós formos pensar lá no fundo, nós deveríamos todos os dias agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer pela oportunidade de aproveitar as experiências que a vida vai nos oferecendo, para o mais rápido possível conseguirmos então a leveza, a paz e a felicidade que tanto almejamos. Então esta é a nossa oportunidade. O momento é esse. Então precisamos aproveitar. E o pensamento positivo é a alavanca. É o recurso primordial para a nossa caminhada. É o recurso que nos encaminha, que nos leva para frente, que nos dá força, nos dá coragem, nos dá paciência nos momentos de dificuldade, que logo em seguida nós vamos perceber. Eles passam, e passam bem rápidos. Mas o pensamento pessimista, ao contrário, ele só nos prejudica essa nossa caminhada. E muitas vezes, como já fizemos em outras estadas, acabamos perdendo a oportunidade, porque nos deixamos levar pelo mau humor, pelo pessimismo, pela falta de vontade. Então era essa a nossa conversa dessa tarde. Agradecemos a atenção de todos e pedimos a Deus, nossos espíritos amigos, que torcem por nós, que nos conhecem muito bem, que estejam sempre conosco, nos ajudando, e que nós possamos fazer a nossa parte, pelo menos com um belo sorriso no rosto. E sempre observando, a vida vai nos proporcionando as lições que precisamos. E essas lições podem se tornar mais fáceis se levamos a vida com mais leveza, com mais otimismo. Obrigada a todos.